Grande abraço a você, nós estamos chegando para mais um Sul Minas Esporte. Ainda vamos falar aqui do Campeonato Mineiro do Módulo 2. Daqui a pouquinho você vai tomar conhecimento como é que vai ser a próxima rodada, a primeira rodada do triangular, né? Que são 2 triangulares aí que teremos pela frente. E daqui a pouquinho também nós vamos falar aqui ainda um pouquinho mais do torneio Integração. E ontem a seleção brasileira, hein? Que coisinha feia, não conseguiu furar o bloqueio da Costa Rica. O bloqueio da Costa Rica, o ferrolho da Costa Rica é o beabá do futebol. É jogar contra quase que um time amador, né? Com todo respeito. Embora o Brasil tenha criado, tenha tocado a bola, tenha tentado jogar individual, não conseguiu furar o ferrolho, o bloqueio, a marcação cerrada do time da Costa Rica. Claro que esse empate obriga o Brasil a vencer as 2 próximas partidas aí contra o Paraguai e a Colômbia. E a Colômbia está com o time arrumado, hein? Então o Brasil ainda tem que mostrar muito mais do que mostrou. Mas nós vamos começar falando aqui ainda do final do torneio Integração, né? Porque ontem nós falamos aqui superficialmente, o Guarani foi mais uma vez o grande campeão, tem conquistado quase que tudo que tem disputado nos últimos anos, nas últimas temporadas, né? Inclusive a gente tem que enaltecer sempre aqui o trabalho do técnico Claudinho. É um time muito bem montado, é um cara que se identifica com os jogadores do Guarani e embora o Nova Aurora tenha feito uma campanha brilhante, o jogo foi muito equilibrado, o jogo final, mas aí aquela história, às vezes um jogador um pouco mais experiente que o outro, embora também o Nova Aurora tenha jogadores experientes, a gente destaca o Tchelé, por exemplo, né, que é um cara extremamente capacitado e competente, mas do outro lado tem Júlio Magalhães, tem Tuta, vários jogadores que já foram profissionais também, né? Então, parabéns aí ao Guarani, a gente ficou devendo uma informação mais precisa, né? Inclusive, vamos trazer de volta o gol que deu o título ao Guarani, o gol da vitória, né? Que foi num escanteio, né? A bola, na primeira oportunidade, foi rechaçada, ela voltou ali e no bate e rebate ela foi tocada para dentro do gol. Ali houve reclamação, né, dos jogadores do Nova Aurora, mas o árbitro confirmou e os jogadores saíram vibrando, comemorando aí, porque afinal de contas é a conquista de mais um título do Guarani. A gente também ontem, a gente trouxe uma entrevista aqui, eu esqueci de identificar a rapaziada, né? Então vamos lá, primeiro o Júlio Magalhães, né? Jogador que jogou na Caldense, jogou no Vulcão, foi o Mauro Fernandes, que estava treinador agora da Caldense, aí na primeira passagem dele, foi quem achou o Júlio Magalhães treinando para fazer número no time da Caldense. Ele levou o Júlio Magalhães para o time de cima e depois o Júlio acabou indo até para o Brasiliense, levado pelo próprio Mauro Fernandes, jogou em outras equipes aí do futebol do Brasil. Ele sofreu um acidente de caminhão, deu uma parada, está aí no futebol amador, mas é um cara que tem capacidade e competência. Vamos ouvi-lo. É fruto de um trabalho que a gente faz tanto dentro de campo quanto o pessoal faz aí fora de campo, a torcida também, então eu acho que isso diz muito do que a família Guarani. Então se a gente está nessa onda de título, é porque o trabalho está sendo bem feito. Vamos ouvir então, você já viu aí a introdução do papo do Claudinho, que é o técnico, vamos ouvi-lo. Sendo bem feito. Primeiro agradecer a nossa torcida, a todos que nos apoiaram até aqui, a minha família que está aqui, minha esposa, Maria, o João, a Ana, agradecer a todos aqui, mais uma pro Morro. A cidade de Poços de Caldas está mais verde do que nunca, é a 7ª nossa, é a 7ª, tem que respeitar a nossa história, tem que respeitar o nosso trabalho, vamos Bugre! Tem que vibrar, né? Claro, um jogo difícil, complicado, contra uma outra equipe capacitada também, e aí o gol você está vendo de novo, né? E a gente tem aí, inclusive, imagens, né? De confrontos envolvendo o Guarani, sempre muito importante, né? O time que tem representado bem o futebol amador de Poços de Caldas, né? A vibração não poderia ser diferente, todo mundo comemorando. E aí, essa foto parece que foi do ano passado, né? Mas enfim, tá aí para fazer um registro, foi campeão também no ano passado. Então é isso.
Parabéns ao Guarani. A gente então hoje, para a alegria do meu amigo Natalino, charreteiro, né? De todos os componentes da diretoria lá do Guarani, meu amigo Tuta, né? O Pedrão, né? Todos eles, sem dúvida alguma, fazendo essa dinâmica do Guarani, sempre campeão aí. Parabéns. Olha, a Copa Internacional de Mountain Bike claro que teve, se a gente for enumerar o número de campeões que teve em várias modalidades, desde o sub-13, sub-15, é muita gente, né? Mas a gente vai destacar aqui os campeões do XCC e do XCO, né, que são os mais top. Por exemplo, o José Gabriel e a Karen Olímpio, que venceram aí, assim como a Karen Olímpio, o Zé Gabriel venceu também. E último dia de prova no Parque do Cristo, teve ainda outras 12 disputas nas categorias masculinas do XCO. Mas, enfim, a disputa da Super Elite encerrou a etapa de estreia da Copa Internacional de Mountain Bike, que foi realizada aqui em Poços de Caldas, e depois de 7 voltas completadas no circuito do cross country olímpico, né, que é o XCO, o atleta local, o José Gabriel Marques, conquistou a vitória e de quebra garantiu a dobradinha da etapa após ter vencido o Short Track, o XCC, na sexta-feira, dia 21. Então, entre as mulheres, a Karen Olímpio também garantiu a dobradinha. Após ter vencido o XCC, liderou de ponta a ponta a disputa do XCO. Parabéns, eu falei ontem e a gente torce para que seja verdade, que essa foi a primeira de uma série de eventos desse cenário da Copa Internacional de Mountain Bike, que vai acontecer aqui em Poços de Caldas. Futuramente outras virão e todo mundo elogiou. Eu recebi informações de que pilotos internacionais fizeram um elogio rasgado à pista que foi utilizada aí para essa competição. Então todos os resultados da etapa, inclusive, estão disponíveis para quem quiser ver no seuesporte.app/CIMTB, que é o Copa Internacional de Mountain Bike, tracinho 2024. Vou repetir aqui, ó. seuesporte.app/CIMTB 2024. Você que competiu, quer conferir os resultados, só acessar esse portal que você vai ter todas as informações para poder comemorar e ficar marcado na história como uma grande competição que aconteceu aqui no Parque do Cristo, em Poços de Caldas. Bom, vamos falar da próxima fase do Campeonato Mineiro, mas é daqui a pouquinho. Nós vamos para o primeiro intervalo aqui conosco e a gente volta daqui a pouco para então falar da sequência do Campeonato Mineiro do Módulo 2, com quais as equipes que se definiram, como é que vai ser a primeira rodada. Dentro de instantes você vai conferir conosco. Até já. Plano São Luís, o plano funerário de Poços de Caldas. O plano da tradicional floricultura São Luís, assistência funeral completa em Poços e região. Apoio aos convalescentes com carro que leva e busca em consultas e exames médicos. No Plano São Luís, você encontra assistência funeral mais completa para esse momento tão delicado, com muito carinho e profissionalismo. Conheça nossos planos a partir de R$ 39,90. Plano Funerário São Luís. Esse é de Poços. Esse eu confio. Avenida Francisco Sales, 86, 3042, 2480. Estamos aqui, vivendo o dia a dia das nossas cidades. Somos vizinhos, conterrâneos e profissionais de saúde. Uma rede de pessoas que cuida e coopera para levar tranquilidade e qualidade de vida a cada canto do Brasil. O maior sistema cooperativo de médicos do mundo está aqui. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed.
Muito bem, nós estamos de volta com o nosso Sul Minas Esporte para trazer agora a história do Campeonato Mineiro do módulo 2, né? Como é que vai ser a sequência da competição? E a gente lembra que, em primeiro lugar, ficou a URT de Patos de Minas. Em segundo lugar, estou falando do geral, hein, gente? Em segundo lugar, ficou o Norte Sport de Montes Claros. Olha que mudança na última rodada, né? O Norte veio liderando desde o começo da competição. Na última rodada, perdeu aqui em Poços para Caldense por 1-0. A URT ganhou do Boa lá em Varginha por 2-0. E aí o que aconteceu? A URT passou o Norte Sport. Então, a URT, olha lá. Ali é o módulo 2, ali é o grupo A. Mas ali, ó, pela sequência, você tem o Betim, que é o quarto colocado no geral. Teve 14 pontos. O Aimorés foi o quinto no geral. Teve 13. Como teve 13 também, conquistou 13. E o Valério, que ficou na sexta posição. Então ali, ó, no grupo B, a URT foi a primeira do geral, com 19 pontos. Em segundo, o Norte Sport, que obteve 18 pontos. E em terceiro, o Mamoré, que acabou conquistando aí 15 pontos. Então, antes de eu falar sobre essa rodada, sobre o triangular, eu queria dizer o seguinte. Muita gente falou, tá vendo como é que o grupo da Caldense foi mais difícil? Pelo contrário, foi mais fácil. O desequilíbrio foi muito grande. Por isso que 3 equipes avançaram com mais facilidade e as outras 3, Caldense, VEC e Boa, ficaram bem mais atrás, né? Por quê? O desequilíbrio foi muito grande. Agora, no grupo A, houve um equilíbrio de forças. Na última rodada, o time que estava na lanterna tinha a chance de se classificar. E o time que estava em segundo lugar, por exemplo, poderia ficar de fora. Só estava classificado o primeiro colocado, porque os confrontos não mudariam a posição, não mudariam a classificação, pelo menos. Mas, então, por isso que o grupo A foi um grupo mais ferrenho, mais disputado, mais duro, mais difícil. E o grupo B, o grupo da Caldense, desequilibrado tecnicamente, com 3 equipes se projetando. Tanto é verdade que na penúltima rodada já estava definido, após o término da penúltima rodada, já estava definido com as 3 classificadas, o Norte Sport, a URT e o Mamoré, e a briga lá embaixo pelo descenso das 3 últimas equipes. Então foi isso que aconteceu. Agora sim, vamos acompanhar aqui como é que ficaram os triangulares, né? Olha lá, triangular 1, o RT, que foi a primeira, o Betim, que foi o quarto, e o Valério, que foi o sexto. Aí no outro grupo, o Norte, que foi o segundo, o Mamoré, que foi o terceiro, e o Aimorés, que foi, acho que a terceira colocada, né? Eu acho que é isso mesmo. Então são os times que chegaram nos triangulares aí. A primeira rodada já está definida. Vamos conferir a primeira rodada. Não tem a data ainda, viu, gente? Hoje, provavelmente até o final da tarde, a Federação Mineira já vai definir o local, né, que eu penso que já está definido, né, mas os horários ainda não. E nem as datas, né? Pode ser que um jogo seja sábado, outro domingo, mas a rodada é essa aí, ó. O Betim vai jogar contra o Valério na primeira rodada e o Mamoré vai enfrentar o Aimorés nessa primeira rodada. Então só resta, repito, definir datas, que um pode ser sábado, outro pode ser domingo, e horários, mesmo que aconteça os dois na mesma data, pode ser que um seja mais cedo do que o outro. Então vamos aguardar. Hoje, provavelmente, a federação vai definir esse detalhe. Os 2 primeiros colocados estão de folga, né? A URT e o Norte Sports vão participar da segunda rodada e aí vão estrear fora de casa, inclusive porque a campanha lhes deram o direito de decidirem dentro de casa praticamente no final desses triangulares aí. Então é a sequência do campeonato do módulo 2, né, que nós acompanhamos. Vamos continuar acompanhando aqui para ver quem vai subir. Um detalhe interessante, hein? Os 2 de Patos de Minas podem até decidir o título, porque cada um está num triangular aí. De repente, por sorte do destino, chegam as 2 para decidir o título e as 2 subiriam
para o módulo 1 do Campeonato Mineiro do ano que vem. Muita gente me falou, como é que diz que o goleiro do Boa falhou, tal? Vamos ver se falhou mesmo. Os 2 gols da URT. Vamos lá. Ali, ó, passou debaixo do goleirão, a bola entrou. Falha, né? Comemorou ali o time da URT. Esse de preto não é o árbitro, não, é o goleiro também lá onde que tá, ó. Agora o meu zagueirão não pode perder uma bola dessa, né? Perdeu a bola, já era 50 minutos do segundo tempo, não ia mudar mais nada. Mas você vê que foram 2 falhas do Boa que propiciaram a vitória da URT, a manutenção ou a queda do Boa para a segunda divisão e a luta aí da URT para tentar voltar para a principal divisão do futebol de Minas Gerais, né? Então, 2 falhas. A primeira, o goleirão falhou. A segunda, não vou nem culpar o goleiro, que estava no instante final ali, o Boa brigando para aquilo que poderia acontecer ainda. O goleiro foi lá no grande círculo, a bola dominada pelo zagueiro, ele perdeu a bola e saiu o segundo gol. Que não mudou nada, que mesmo o empate daria a queda. Aliás, se o Boa tivesse empatado, ele teria derrubado o VEC, que é o outro time lá de Varginha. Mas não conseguiu, e aí foi essa loucura de sair todo mundo e sofrer esse gol aí no contra-ataque. Bom, a Copa América ontem, gente, que lastimável a situação da seleção brasileira. Vamos conferir os resultados primeiro? Resultados de ontem da Copa América. Nós tivemos aí, a Colômbia ganhou do Paraguai de 2-1. A Colômbia mostrando que tem um time acertado, que é um dos concorrentes ao título da Copa América. É isso que eu estou dizendo, é verdade. A Colômbia faz, acho que 25 jogos que não perde, inclusive nas eliminatórias sul-americanas. É um time arrumado, acertado, uma nova geração de jogadores colombianos, que essa geração está fazendo bonito aí. 2-1 no Paraguai. E o Brasil ficou devendo, né? Jogou, criou situações, até toque de bola, mas enfim, não conseguiu. E lamentável o que está acontecendo aí com a seleção brasileira, 0-0 contra a Costa Rica. Vamos ver os melhores momentos? Foram disponibilizados aí pela Conmebol, né? Conmebol que destina esses lances aí pra gente, olha. Aí foi o gol anulado, né? Foi pela linha da bola, tá vendo? A bola tá à frente do jogador brasileiro. O Brasil criou outras situações, aí quase que o zagueiro faz contra, cabeceou, o goleirão fez essa defesa, aí finalizou errado, e teve uma bola na trave. O Brasil criou, mas não basta criar, tem que fazer. E contra um time da qualidade técnica da Costa Rica, tem que fazer mais de um, não é só um não, e não fez nenhum. Isso que é duro, né? E o Dorival Júnior, depois do jogo, tentou explicar batom na cueca, né? Vamos lá. Tentamos várias alternativas, né? Várias situações foram criadas, acabamos não tendo sucesso nas finalizações. Eu acredito que o jogo, dentro de um contexto, foi um jogo bem disputado. Nós tivemos aí a maior parte do tempo com troca de passes, com perspectivas pelos lados, por dentro, né? Jogamos com aproximação, criamos aí boas oportunidades. Não fomos felizes nas finalizações, concordo, mas de um modo geral eu acho que nós apresentamos aí coisas bem positivas. Os jogos serão assim, nós temos naturalmente que encontrarmos caminhos e soluções, isso é um fato. E os trabalhos são nesse sentido sempre, para que melhoremos a cada momento. Eu acho que isso está acontecendo, é natural que não aparecendo o resultado positivo, os questionamentos, eles acabam acontecendo, mas eu tenho consciência daquilo que está sendo desenvolvido, daquilo que foi pedido, do volume que nós apresentamos e do trabalho que foi realizado. Tem que jogar mais agora contra o Paraguai e depois contra a Colômbia, né? Não pode ser surpreendido e ficar de fora de uma fase mais aguda da Copa América. É difícil acontecer, mas não é impossível não, né? É difícil, mas não é impossível o Brasil ficar de fora da outra fase não. Bom, vamos ver como é que fica. Depois do encerramento da primeira rodada,
a classificação dos grupos da Copa América. No grupo A, a Argentina lidera com 3, depois tem Peru e Chile com 1 e o Canadá que não ganhou pontos ainda. No grupo B da Copa América, nós temos aí a Venezuela com 3, o México com 3, primeiro e segundo colocados, Equador e Jamaica não ganharam pontos ainda. O grupo C, nós temos aí no grupo C o Uruguai liderando com 13, é o mesmo número de pontos dos Estados Unidos, depois com 0 tem Panamá e Bolívia. E no grupo D, nós temos aí a Colômbia liderando com 3, o Brasil tem 1, a Costa Rica também tem 1 e o Paraguai não ganhou pontos ainda na Copa América dos Estados Unidos 2024. Então, são os grupos e hoje já começa a segunda rodada. 2 jogos hoje, o Peru enfrenta o Canadá e depois tem Chile e Argentina pelo grupo A da Copa América. Nós vamos aí para mais um pequeno bloco de intervalo e voltaremos daqui a pouquinho para as informações finais do nosso Sul Minas Esporte. Até já. Estamos aqui, vivendo o dia a dia das nossas cidades. Somos vizinhos, conterrâneos e profissionais de saúde. Uma rede de pessoas que cuida e coopera para levar tranquilidade e qualidade de vida a cada canto do Brasil. O maior sistema cooperativo de médicos do mundo está aqui. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. Muito bem, nós estamos de volta, lembrando que nessa Copa América a data FIFA não está sendo respeitada. Já estava definido isso, né? Que as competições iriam continuar todo vapor aí, como aconteceu ontem com os campeonatos brasileiros. O Campeonato Brasileiro da Série B, por exemplo, teve um jogo ontem, né? Ontem nós tivemos aí a realização do jogo Esporte e Novo Horizontino. Eu falei ontem que esse time do Novo Horizontino é cascudo, hein? Tinha ganho do Santos e agora ganhou do Sport, 2-1 lá no Recife. E rapidamente vamos ver como é que está a classificação, só para a gente destacar ali, nas primeiras posições tem América, Avaí, Operário e Vila Nova. Hoje seriam as equipes classificadas para a Série A1, para a Série A, né, melhor dizendo, do Campeonato Brasileiro. E aí lá embaixo, na linha do rebaixamento, o Amazonas, o Brusque, o Ituano e o Guarani. O Guarani não engata a quinta mesmo, né? Que situação do Bugre, hein? Pode cair para a Série C se continuar assim, né? Na última posição. Hoje tem mais jogos, né? Hoje nós temos aí Mirassol e Santos. Esse jogo acontecendo em Mirassol, parada dura para o peixe, hein? Mirassol também não é flor que se cheire, não. O América Mineiro joga em casa contra o Avaí, do meu amigo Marcelinho. Marcelo Albino, que está indo bem lá no Avaí, hein? Como auxiliar técnico. A Ponte Preta recebe o Ceará em Campinas, do Moisés Lucarelli, e lá em Manaus, o Amazonas enfrenta o Coritiba, que é um dos times que está aí lutando para tentar se reerguer dentro do campeonato. Os jogos da Série B que serão realizados hoje. Série A, vamos ver a classificação da Série A? A Série A tem, hoje, estariam aí classificados para Libertadores, o Flamengo, o Palmeiras, o Bahia e o Botafogo. Lembrando que o Flamengo hoje seria o campeão. Falta muita coisa, né, gente? Faltam, na verdade, 3/3 do campeonato, né? E o Flamengo seria o líder, hoje seria o campeão, mas falta muita coisa. Ali na quinta e sexta posições, o Atlético Paranaense e o Bragantino, que seriam aqueles times brasileiros que lutariam pela pré-Libertadores. Teremos também ali, aliás, naquela área cor de abóbora, os times da Copa Sul-Americana, Internacional, Cruzeiro, São Paulo, Atlético Mineiro, Fortaleza e Juventude. Vale lembrar que os gaúchos ainda estão devendo jogos aí, devido àquela tragédia lá do Rio Grande do Sul, né? Naquela linha tênue ali, que não tem nem classificação nem rebaixamento, estão o Criciúma, o Cuiabá, o Vasco e o Atlético Goianiense. E lá embaixo
3 gigantes correndo o risco de serem rebaixados, além do Vitória, que é um grande time do Nordeste. Vitória, Corinthians, Grêmio e Fluminense. Claro que falta muita coisa ainda. Eu falei do Grêmio, tem 9 jogos. Se ganhar os jogos que tem a menos, dá um salto na classificação. 2 jogos, aliás, 8 jogos serão realizados amanhã. Vamos conferir os jogos de amanhã? Cruzeiro e Atlético Paranaense em BH, Botafogo e Bragantino no Rio, Corinthians e Cuiabá em São Paulo, Atlético Goianiense e Grêmio lá em Goiânia. E tem mais ainda 4 jogos amanhã, Juventude e Flamengo lá em Caxias do Sul, Internacional e Atlético Mineiro. Não sei se esse jogo vai ser já no Beira-Rio, mas se não for, será provavelmente jogado em Criciúma. Depois, amanhã a gente vai conferir para trazer essa informação para você. O Bahia joga lá na Fonte Nova contra o Vasco e o Fortaleza, lá no Castelão de Fortaleza, enfrentando a equipe do Palmeiras. 2 jogos também na quinta-feira, para a gente matar a rodada. Fluminense, hoje na lanterna do campeonato, jogando contra o Vitória, lá no Rio. E o São Paulo pegando o Criciúma no Morumbis, em São Paulo. São as informações do Campeonato Brasileiro da Série A. Eu queria falar do National Cup da NBA, de Basquete School, que vai reunir mais de 400 atletas na Caldense a partir do próximo dia 29 agora, até o dia 7 de julho. Então, uma competição que envolve as filiadas da NBA aqui no Brasil, né? Então aí nós temos já informações, fotos até historicamente dessas competições. Então você já que acompanha as informações aí do basquetebol, já sabe que a Caldense será a sede principal do evento. Estarão aqui mais de 400 atletas nas categorias de sub-12 a sub-15 em 30 equipes de 7 estados do país. Distrito Federal, Minas Gerais, Tocantins, Paraná, do Rio, Rio Grande do Sul, São Paulo, além de cerca de 60 técnicos que estarão aqui. A Ellen Luz, né, ex-WNBA, campeã mundial e medalhista olímpica, o Alex Garcia, ex-NBA também, ex-capitão da seleção brasileira, e a Mary Camargo, né, ex-atleta na seleção brasileira, ou Mari Camargo, né, que é diminutivo do nome dela, são os convidados especiais já confirmados na primeira edição da National Cup no dia 7 de julho. Serão disputados aí o torneio de 3 pontos e tudo isso fazendo parte do espetáculo que pretende ser essa participação da Caldense no National Cup da NBA aqui em Poços de Caldas. E eu queria fazer uma homenagem aqui no final, né, do falecimento do Sensei Matsu. Lamentavelmente, um nome que deixou a história dele marcada, veio do Japão na década de 60, para ser trabalhador aqui no Brasil, e depois em Poços de Caldas se radicou. Foi, sem dúvida alguma, historicamente, um dos nomes mais importantes do judô no Brasil. Deu uma contribuição fantástica para o judô, criando não só atletas, como também, principalmente, cidadãos e cidadãos de bem. Então, ontem a gente não fez essa homenagem, mas não poderíamos passar aqui em branco, fazendo homenagem ao Sensei Matsu, né? Mestre e referência do judô em todo o Brasil. Poços de Caldas, ele foi sepultado ontem no cemitério Parque, foi velado no velório do cemitério municipal, depois conduzido para o cemitério Parque. Então fica aqui a semente de um homem probo, de um homem de iniciativas positivas, que deu a sua contribuição para o desporto de Poços de Caldas e do Brasil. Lamentamos profundamente o falecimento do Sensei Matsu. Grande abraço a todos, voltaremos amanhã, pontualmente ao meio-dia. Até lá.